Um mercado livre de crises que rende muito dinheiro a investidores e desperta a cobiça de ladrões em todo o mundo. Estamos falando do bilionário comércio mundial de obras de arte, que no Brasil passou a ser também usado como lavanderia de propinas. Para combater esse tipo de crime, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, passou a cobrar um cadastro das peças a comerciantes e leiloeiros. Obras de arte são quadros, esculturas, pinturas criados pelo homem e que contam uma história, seja de quem a criou, de uma cultura ou até da origem da humanidade. Elas estão em museus, igrejas e até a céu aberto, como é o caso da cidade mineira Ouro Preto e da capital do país, Brasília, com o maior patrimônio cultural arquitetônico da América Latina. Esses monumentos e obras atraem olhares de apreciadores, mas também de criminosos que enxergam o quanto elas podem render. O mercado de obras de arte é caracterizado pela informalidade. Grandes marchands, grandes colecionadores, museus, esses têm as suas obras catalogadas. Mas a imensa parte da população não tem catálogo do que tem em casa. Essa informalidade gera questões que são pontuais. Falta de meio de comprovação de que aquela obra te pertence, né? Então, é muito feito na base da boa-fé. E como é uma situação informal feita na base da boa-fé, às vezes você abre campo para aqueles indivíduos que estão mal intencionados agirem. O maior roubo de obras de artes no Brasil foi no Rio de Janeiro, no Museu Chácara do Céu. Em 2006, os ladrões levaram 4 telas de importantes pintores, entre eles Monet e Picasso. Um prejuízo de cerca de 150 milhões de reais que até hoje não foi recuperado. O Museu de Arte de São Paulo também foi vítima dos criminosos. 2 importantes obras do MASP foram levadas e recuperadas um ano depois. Esses crimes, além de movimentar um mercado ilegal, muitas vezes acobertam a lavagem de dinheiro. Em 2016, o mercado de obras de arte movimentou 45 bilhões de dólares no mundo, 1,7% a mais que o ano anterior. O próprio comerciante é quem estipula o valor das peças e, por isso, o preço é subjetivo, dificultando a identificação do uso da obra de arte para lavar dinheiro. Tradicionalmente, entende-se que é mais fácil lavar dinheiro com obras de arte e antiguidades, por causa da dificuldade de mensuração do valor econômico dessas peças. Fazendo uma comparação, por exemplo, com o setor imobiliário, que é todo regrado, é todo regulamentado, tem o processo de certificação do pessoal que trabalha com avaliação de imóveis, tem normas da BNT estabelecendo critérios, né? É muito mais difícil você convencer alguém de que um determinado apartamento custa 10, 20, 100 vezes mais do que ele realmente acontece. Para tentar diminuir a incidência de crimes no comércio de obra de arte e de antiguidades, o IPHAN passou a cobrar o cadastro dos comerciantes e leiloeiros, com o objetivo de controlar as transações e combater a lavagem de dinheiro, bem como identificar patrimônio cultural. Os comerciantes são obrigados também a informar em até 24 horas ao Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, as vendas de peças com valor igual ou superior a R$10 mil e informar qualquer atividade suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo obras de artes. Caso descumpram as regras, os comerciantes estão sujeitos à multa do IPHAN, que varia entre R$2 mil e R$10 mil e não exclui outro tipo de punição. Além do valor da peça ser muito variável, o delegado da Polícia Federal explica ainda outro problema no combate ao crime. É uma área especializada por demais, então é necessária a participação de pessoas com um alto grau de especialização, o que não é muito comum no serviço público. Segundo, a gente não tem uma cadeia de propriedade, a gente não tem um controle, não existe um certificado, não existe algum documento que ateste essa obra pertenceu a X e seguiu pertencendo até Y, e aí ela está legitimada aquela propriedade. Não existe essa forma de controle. Alguns órgãos brasileiros fizeram lista para divulgar as peças ainda desaparecidas. Um problema não só do país, mas do mundo. É a falta de informação e de imagens que facilitem a identificação das peças. O Instituto Brasileiro de Museus disponibiliza um documento com as especificações dos objetos. São livros, pinturas, vasos, fotografias como essa, feita em 1943 e roubada em 1978. O relatório também tem o tipo de crime, o proprietário e o local.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, disponibiliza uma lista de bens culturais procurados e resgatados. O documento guarda e monitora os bens culturais brasileiros que estão na lista do Patrimônio Mundial. Até julho de 2015, pelo menos 1.647 obras ainda não haviam sido devolvidas. A denúncia pode ser feita no próprio site do IPHAN.